para mais uma aula. E hoje nós vamos estar falando de hiperdia, um programa, né, trabalhado no PSF de saúde coletiva e saúde pública. O que é PRO? É o controle do diabetes e da hipertensão por causa das doenças cardiovasculares que ele vem a provocar, tá? Qual a introdução? O que é que nós devemos fazer? Prevenir, para ter qualidade de vida e evitar a institucionalização, é aquele paciente que fica internado, e os gastos hospitalares. Mas, afinal, o que é hiperdia? É o sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos de diabéticos. Destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática e todos os pacientes cadastrados, tá? A todos eles. Os benefícios, né? E finalidades. Orientação e dados epidemiológicos. Qual é a função? Cadastro e acompanhamento. Geração de informação, acesso público, alimentados no CAD-SUS. Todas as pessoas têm que ter seu nome, tudo seu registrado no CAD-SUS. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, PA acima ou igual a 140, tá? A epidemiologia no Brasil, a prevalência é de 22% e 44% para adultos. 32% é a média, chegando a mais de 50% para indivíduos de 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos. Por quê? Porque a hipertensão é característico da raça negra. E todos nós, não existe, todos nós somos descendentes, ok? Porque no Brasil há uma miscigenação. A tabela atualizada, não é? Você tem aí o pré-hipertenso em estágio 1, estágio 2 e estágio 3, tá? Pré-hipertenso é aquele que está dando maior do que 120, a sistólica, e a diastólica maior do que 80, maior ou igual. O pré-hipertenso, ele está de 121 a 139. O estágio 1 de hipertensão é de 140 a 159. O estágio 2 de 160 a 179. E o estágio 3 maior ou igual a 180. Lembrando que a mínima é o nosso ponto maior de partida, tá bom? Maior ou igual a 80, tá normal ainda. Tá um pouquinho só maior 84, mas se chegar de 81 a 89 é pré-hipertenso. De 90 a 99 é estágio 1. De 100 a 109, estágio 2. A maior ou igual a 110, estágio 3 de hipertensão, tá? O rastreamento. Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando vier à unidade básica de saúde, né, para consulta, atividades educativas, procedimentos, entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao menos uma verificação da PA nos últimos 2 anos, deverá tê-la verificada e registrada, tá? Qual é a técnica correta? O paciente deve estar sentado com o braço apoiado na altura do precórdio, medir após 5 minutos de repouso, evitar o uso de cigarro e de bebidas, como cafeína, 30 minutos antes. A câmara inflável deve cobrir pelo menos 2/3 da circunferência do braço. Palpar o pulso, tá bom? Inflar o manguito acima do valor, deixar de ser sentido. Ó, vai inflando, inflando, inflando. Desinflar lentamente. A pressão sistólica corresponde ao valor em que começaram a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff. A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos. Registrar valores com intervalos, tá? Evitando-se arredondamento, 135 por 185. Então, a gente geralmente bota 130 por 80, 140 por 90, mas a gente não arredonda. A média de 2 aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia. Se os valores observados diferirem em mais de 5, medir novamente. Na primeira vez, medir a pressão nos 2 braços, se discrepantes, considerar o valor mais alto. Nas vezes subsequentes, medir no mesmo braço. Direito é o de preferência, tá bom?
O diagnóstico consiste na medida aritmética da APA, maior ou igual a 140/90, verificada em pelo menos 3 dias diferentes, com intervalo mínimo de 1 semana entre as medidas. Ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as das 2 medidas subsequentes e divide por 3. O paciente, no caso, tem sua APA verificada 3 vezes pelo enfermeiro da unidade de saúde da família, né? Do bairro Lorival Parente, em Teresina, Piauí, na primeira ocasião, dia 20/2/2017, sua PA estava de 150%. Na segunda oportunidade, 6/3/2017, o resultado foi 160%. E na última visita, o paciente, 13/3/2017, sua PA resultava 180%. Considerando a média aritmética das 3 medições, qual é a classificação do paciente? Você vai somar e dividir por 3 e você vai ter a média desse paciente. Agora, deixa eu explicar. Por que isso é feito? Porque às vezes tem pessoas que ficam nervosas e a pressão sobe. Mas a pessoa não vai para casa para fazer tudo igual na sua vida, não. A pessoa é orientada a mudar seu estilo de vida, a mudar sua dieta, a largar o cigarro, o carro do fumo, a evitar bebida alcoólica, a fazer uma alimentação hipossódica, dar todas as orientações. Se a pessoa retorna com o mesmo nível aí, significa que ela já é hipertensa, porque é muito raro uma pessoa já estar com a pressão alta, já não está se sentindo bem, que ela não pare um pouquinho para se cuidar. Só no caso dos fumantes, que é muito difícil largar o vício, né? Ó lá, ó, a PA soma-se, ó, a sistólica, 150, 160, 130, deu 490, dividido por 3, deu 163. E a diastólica, 100 mais 100 mais 110, deu 310. Dividido por 3, deu 103. Então, a média é 163/103. Segundo a tabela, né, de cardiologia, o paciente consta com hipertensão arterial estágio 2. Ó, a tabela atualizada, para a gente relembrar. Normal, pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Estão vendo ali? Aí é o fluxograma de rastreamento e diagnóstico, com a pessoa com crise de hipertensão. Qual é a PA está aumentada? Se vem aumentando muito, se tem estresse, o que é que está levando? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Dor de cabeça, déficit neurológico, alterações visuais, tá? Dor precordial, dor no peito, dispneia. Tem paciente que começa a enxergar pontos pretos. É muito importante. Dor aqui, ó, na nuca. Temos que tomar todos os cuidados, tá? A consulta de enfermagem com o paciente hipertensa, a enfermagem ela é uma sistematização. Tem que ver histórico, exame físico, diagnóstico, seu planejamento, avaliar e implementar. Claro, sempre. Aspectos relevantes da história clínica, sua idade, seu sexo, se tem uma história pregressa de alguma doença, seu psicossocial, se tem alguém, se faz uso de alguma medicação, se tem alguém da família que já tem esse problema, tá? Tanto do lado materno como do lado paterno. Tudo isso é feito pelo enfermeiro, tá? Tem que tirar suas medidas antropométricas, se tá acima do peso, como é que tá sua respiração. E é o tamanho da circunferência abdominal, que é muito importante também, tá? Tudo isso é olhado. E o tratamento não medicamentoso, né? Nós temos mudanças. Vamos, né? O tratamento não medicamentoso, repetindo de novo. Mudanças no estilo de vida, diminuição do tabaco, prática de atividade física, redução do consumo de álcool, substituição dos anticoncepcionais orais, tá? E controle de peso. O tratamento medicamentoso, a decisão quando iniciar a medicação antihipertensiva deve ser considerada avaliando a preferência da pessoa, o seu grau de motivação para a mudança do estilo de vida, os níveis pressóricos e o risco de problemas cardiovasculares. O tratamento medicamentoso utiliza diversas classes de fármacos, selecionados de acordo com a necessidade de cada pessoa, com a avaliação da presença de comorbidades, lesão do órgão-alvo, história familiar, idade e gravidez, tá? Então, tem toda uma tabela de beta-bloqueadores, tudo,
que o médico parte para escolher qual é a medicação necessária no momento. Claro, com os exames. E o diabetes, O termo diabetes mellitus refere a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultante de defeitos da secreção e ou da ação da insulina. A epidemiologia, como é? No Brasil, a prevalência de diabetes autorreferida na população acima de 18 anos aumentou de 5,3% para 5,6% entre 2006 e 2011. As mulheres apresentaram uma maior proporção da doença, correspondendo a 6% dessa população, mais comum em pessoas com baixa escolaridade. É estimado que o Brasil passe da 8ª posição com prevalência de 4,6% em 2000 para 6%, ou seja, a 6% não, a 6ª posição. Então, isso é muito grave, a 11,3% em 2030, tá? Pelo nosso estilo de vida. O rastreamento geralmente é feito pelo histórico, hipertensão, histórico de diabetes gestacional, dislipidemia, o exame, a obesidade, tudo isso é importante. Se tem doenças crônicas, é o rastreamento, tá bom? As pessoas com fatores de risco para diabetes mellitus deverão ser encaminhadas para a consulta de rastreamento e solicitação de exame de glicemia. Casos de tolerância diminuída à glicose, glicemia de jejum alterada ou diabetes gestacional prévio podem ser testados mais frequentemente, por exemplo, anualmente. A consulta de rastreamento para a população-alvo definida pelo serviço de saúde seja realizada pelo enfermeiro da UBS, encaminhando para o médico em um segundo momento a fim de confirmar o diagnóstico dos casos suspeitos. Qual é o objetivo desse rastreamento? Isso é tudo feito no exame físico, o índice de massa corpórea, os exames laboratoriais, identificação de fatores de risco, verificação da PA, colhimento dos dados antropométricos, avaliação das condições de saúde, tá? O diabetes tipo 1, abrupto, acometendo principalmente crianças e adolescentes em seu excesso de peso. Glicemia acentuada, evolui para cetoacidose, características definidoras, tendência à hiperglicemia grave, tá? Indica o processo de destruição da célula beta, que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose. A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune, tá? Esse é o diabetes tipo 1, tá? O tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se em geral em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar, tá? De diabetes tipo 2. A deficiência relativa de insulina, isto é, a um estado de resistência à ação da insulina, associada a um defeito na sua secreção, o qual é menos intenso do que o observado no diabetes tipo 1. A cetoacidose, nesses casos, é rara e, quando presente, em geral, é ocasionado por infecção ou estresse muito grave. E o diabetes gestacional? É um estado de hiperglicemia menos severo do que a diabetes tipo 1 e 2, detectada pela primeira vez na gravidez. Se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar depois. Sua detecção deve ser indicada na primeira consulta de pré-natal. Então, sempre que consultar, deve-se fazer o registro, tá bom? Então, qual é o diagnóstico e sinais? Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso, polifagia, sintomas é fadiga, visão turva, prurido, vulvar. Tem complicações, proteinúria, neuropatia, retinopatia, catarata, doenças arterioscleróticas e infecções de repetição, tá? Existem 4 tipos de exames que podem ser utilizados no diagnóstico da diabetes: glicemia casual, glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 gramas em 2 horas e, em alguns casos, hemoglobina glicada, tá bom? Então, glicemia normal, alterada
tá? Tolerância diminuída à glicose e diabetes mellitus, acima de 126, tá bom? Então, tem todo um quadro que o médico acompanha, tá? Consulta, o que é que tem que fazer? Ver o histórico, o exame físico, diagnóstico, planejamento, a implementação e a avaliação, tá? Tem que identificar a história atual, a pregressa, a familiar, se faz atividade física, tudo aquilo, de novo, tá bom? As suas medidas antropométricas, a sua PA, escutar o pulmão, o coração e o exame do fundo do olho. É muito importante. O controle glicêmico pode ser monitorado por glicemias de jejum pré-prandial, antes das refeições, pós-prandial, após as refeições, e pela hemoglobina glicada. O controle é orientar o ajuste de dose da medicação empregada, uma vez que apontam os momentos no decorrer do dia em que ocorre falta ou excesso de sua ação. Tratamento não medicamentoso, redução do consumo de álcool, hábitos saudáveis, diminuição do tabaco, práticas de atividade física e controle de peso. Muito importante. E o de medicamentoso tem uma grande diferença no tipo 1 e no tipo 2. O tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a administração de insulina, a qual deve ser prescrita em esquema intensivo de 3 a 4 doses de insulina ao dia, dividida em insulina basal e insulina prandial, cujas doses são ajustadas de acordo com a glicemia capilar, realizadas ao menos 3 vezes ao dia. E o tipo 2 exige tratamento não farmacológico, em geral complementado com antidiabéticos, oral e eventualmente 1 ou 2 doses de insulina basal conforme a evolução da doença, tá? Quais são os antidiabéticos orais, Tem vários, as biguanidinas, tem derivados da ureia, que é a gildazida, a glidazida, a gliclazida, tem um monte, tá? E a biguanididas tem a metformina, que todo mundo vê, né? Constitui a primeira escolha para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, não responsiva a medidas não farmacológicas isoladas, uma vez que promove com controle estrito redução na incidência de complicações. Tem boa aceitação pelos pacientes, simplicidade de prescrição e leva a um menor aumento de peso em comparação à insulina, tá? Linhagem de tratamento farmacológico, a primeira linha. Se a pessoa não alcançar a meta glicêmica em até 3 meses com as medidas não farmacológicas, o tratamento preferencial é acrescentar a metformina no plano terapêutico. Na segunda linha, se as metas de controle não forem alcançadas após 3 a 6 meses de uso de metformina, pode associar uma sulfonilureia, tá? Se o controle metabólico não alcançar após a metformina, em associação à sulfonilureia, por 3 a 6 meses deve-se considerar uma terceira medicação, a insulina. As classes de medicamentos que podem ser utilizados nesta etapa são insulinas de ação intermediária ou longa, tá? A NPH, intermediária, e rápida, regular, tá? Atribuições do enfermeiro. Realizar atividades de educação em saúde individuais e coletivas, orientar as pessoas sobre os fatores de risco da hipertensão e diabetes mellitus, fazer registro em cartões de aprazamento, rastrear, hipertensão e diabetes, verificar o comparecimento dos usuários da consulta da unidade de saúde da família, registrar os dados do atendimento em prontuários e fichas específicas, verificar níveis de PA, glicemia, peso, estatura e circunferência abdominal. Por isso que geralmente antes da consulta ele passa pela sala, que o técnico está lá para medir, pesar, ferir pressão, todo o protocolo. Orientar sobre a automonitorização da glicemia, PA e aplicação da insulina. Ajudar o paciente a seguir as orientações alimentares do exercício físico, observar a presença de complicações e sequelas. Solicitar exames de acompanhamento, encaminhamentos aos serviços de referência, organizar a participação de toda a equipe no tratamento do doente, avaliar a qualidade do cuidado prestado e planejar as ações aos doentes. Lembrando que se ele já tem, ele tem que participar do programa Hiperdia, tá? Realizar consultas, capacitar auxiliares e técnicos e agente comunitário de saúde, repetir medicação de indivíduos controlados,
sem intercorrência, encaminhamento a consultas médicas, encaminhar as consultas de enfermagem, orientar sobre a realização de exames, cuidar de tensiômetros e glicosímetros e solicitar manutenção, fornecer medicamentos para o paciente em tratamento, tá? E assim, quem se cuida, vive mais, tá bom? E nós paramos por aqui. Até o próximo assunto.